convicção nos leva à transformação. Amém? Hoje nós vamos falar sobre convicção, que nos leva à transformação. Amém? Antes de eu ler o texto, eu quero dar uma lida para vocês aqui. A palavra convicção, pode sentar. A palavra convicção, né, segundo o dicionário, convicção é uma certeza que vem através de fatos e razões. Amém? A convicção, ela vem através... A convicção é a certeza que vem através de fatos e razões. E é um convencimento. É quando alguns fatos e algumas razões te levam a um convencimento. Ok? Isso mostra que se não estivermos convencidos de certas coisas na nossa vida, não veremos transformações nessa área. E não lutaremos por ela. Então, assim, a transformação, ela depende da convicção. Você tem que ter convicção que aquilo ali vai mudar aquela situação. Vamos lá, alguns exemplos. Você está convencido de que é pecado sexo antes do casamento. Ok? Senão, você não lutará para evitá-lo. Se você não estiver convencido de que o sexo é pecado antes do casamento, você não vai lutar para não cometer esse pecado. Você já chegou à conclusão de que se envolver com descrente é um julgo desigual. Senão, você poderá correr o risco. Senão, você poderá chegar à conclusão de que se envolver com descrente é julgo desigual. Senão, você poderá afetar na obra de Deus. Desculpa, gente, só um instantinho. Você chegou à conclusão de que se envolver com descrente é um julgo desigual. Senão, você poderá correr o risco. Né? Então, se você não tem a convicção de que você ter comunhão com o descrente é julgo desigual, se você não tem essa convicção, você vai estar sempre se arriscando em amizades com não crente, em relacionamentos com não crente, ou até mesmo em ter um namoro com um não crente, se você não estiver convicto disso. Outra coisa na área que a gente pregou agora. Se você não tiver convicção em dizimar, que dizimar é ofertar na obra de Deus, de que isso é necessário, se você não tiver essa convicção de que dizimar na obra de Deus é necessário, você não vai dizimar. Se você não tiver essa convicção, você vai continuar sendo mesquinho na sua entrega no dízimo e da oferta. Por quê? Porque, na verdade, você ainda não tem convicção de que quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, você está abençoando a obra de Deus. Irmãos, porque ninguém aqui entrega dízimo e oferta para abençoar a vida do pastor e da pastora, não. Quando você entrega o seu dízimo e a sua oferta, é para abençoar a obra de Deus. Porque, por enquanto, o nosso querido pastor até merece ter um salário, irmãos. Porque o pastor receber um salário não é crime não, tá? É bíblico. É lícito, né, irmã Lúcia? Aqui na igreja a gente até peca nisso, porque o coitado nunca recebe a parte dele. E muito pelo contrário. Muitas vezes tem que arrancar lá da finança dele para abençoar a igreja. Mais do que pode. No mês passado eu tive que limpar a minha conta e ele limpar a conta dele para cobrir a igreja. Então, assim, se você não tem essa convicção de que a sua entrega do seu dízimo é para abençoar a obra, é para abençoar a igreja, você vai continuar a ser mesquinho. Eu estou citando só alguns exemplos, tá?
Se não tivermos certeza naquilo que acreditamos, não veremos a transformação. Sabe por quê? Porque sem convicção não há transformação. Se eu não for convicto, eu não vou ter transformação. Eu tenho que ter convicção. Nós temos também no dicionário que a convicção está baseada no fatos ou razão. Por isso precisamos buscar o quê? A palavra de Deus no nosso dia a dia, fatos em que podemos nos apoiar. Por exemplo, a relação sexual antes do casamento. Nós temos que buscar o quê? A convicção de que a palavra fala que não pode ter relações sexuais antes do casamento. A relação sexual é para você desfrutar no casamento. Ok? Julgo desigual com o incrédulo. Podemos ver os exemplos de pessoas que se relacionaram e tiveram conflito. Julgo desigual. Aí a gente vai lá na Bíblia, a gente vê pessoas que tiveram. Sabe qual é um grande exemplo de alguém que teve um relacionamento com julgo desigual e que quebrou muitíssimo a cara? Quem lembra? Nossa, essa igreja é afiada, hein, pastor? Sansão. Sansão se deu mal por quê? Porque ele foi ter relações, casar, ter relações. Ele sempre teve essa tendência com julgo desigual. Então, quando a gente vai na Bíblia, a gente vê o exemplo da palavra e a gente passa a ter convicção, porque nós acreditamos na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus diz. Nós passamos a ter convicção de que não vale a pena ter relacionamento com ímpio, com julgo desigual. Ô, pastora, está falando que eles vão se tornar meus inimigos? Não, eles não vão ser seus inimigos. Eu não estou dizendo aqui para você tratar mal eles. Eu não estou dizendo aqui para você tratar eles como se eles... Não, sai de perto de mim, sai de perto de mim. Não estou falando isso. Mas tem coisas que não dá mais para você fazer junto com... Tem? Hã? Dá para você sentar no barzinho com eles? Hã? Até o futebol fica difícil, né? Porque falam tanto palavrão, né? Dá? Não dá. Dá para você ficar noite e dia na casa dele? Ele é diferente de você, querendo ou não. As ideias dele é diferente da tua. E sobre a questão de ser generoso no reino de Deus, podemos ver exemplo na Bíblia, como na vida de algumas pessoas que foram fiéis no dízimo e na oferta. E nunca lhe faltou nada. Pelo contrário, colheram muito frutos. Então, temos que ter convicção na palavra para vivermos a transformação. Então, primeiro, nós precisamos ter convicção para podermos viver a transformação. E a nossa convicção está onde? Está baseada em quê? Na palavra de Deus. Nós temos que ter convicção na palavra de Deus. Nós temos que ler a Bíblia. Temos que ter intimidade com a palavra. E eu sei que isso foi falado ontem na célula, né? Não foi? Então, segura aí que Deus quer continuar. Nós temos que ter intimidade com a palavra de Deus. Vence essa dificuldade. Só não põe na tua cabeça que é difícil. Quanto mais você falar que é difícil, aí mesmo que você não vai fazer. Porque é isso que o diabo quer, que você acredite que seja difícil. Porque a palavra de Deus, quem revela, não sou eu e nem o pastor Marcelo. É o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós vemos aqui para frente para pregar a palavra, nós estamos debaixo de uma revelação dada pelo Espírito Santo de Deus. Você entendeu? Então não fica achando que a gente aqui é bom não, que a gente não é bom não. Bom é o que está em nós, que é o Espírito Santo de Deus, que nos revela e nos mostra. E esse mesmo Espírito Santo de Deus que age na minha vida e na vida do pastor, está na vida de vocês para ajudar vocês a revelar a palavra. Então fala, Espírito Santo, me ajuda, eu quero entender, eu quero que a palavra seja o meu alimento diário, eu quero que a palavra alimente o meu espírito, eu quero crescer, porque quanto mais intimidade você tiver com a palavra de Deus, mais você cresce. Amém ou não amém?
É verdade? Verdade, né? Porém, às vezes, a convicção só vem no nosso coração quando passamos por sofrimentos, decepção e luta. Aí vem a convicção, né? Tem que apertar, tem que dar um aperto, um ajuste no parafuso. Né? Tem que dar um ajuste no parafuso. Então, quando vem a luta, quando vem a prova, muitas vezes, é o momento que a gente diz assim, eu não quero mais viver desse jeito. É o momento que você chega assim na hora da luta, da prova, né? Da dificuldade. Deus, eu não quero mais viver desse jeito. Aí o Espírito Santo de Deus fala assim, então, meu filho, tenha mais convicção do Deus que você serve. Daquele que você crê. Aí, você acaba dizendo assim, eu quero viver segundo o que Deus diz que é certo. Aí na hora da luta, na hora da provação, você fala, não, Senhor, eu quero viver segundo a tua palavra. Não quero ser como as outras pessoas, quero ser um cristão genuíno. Sabe por quê? Porque sem a convicção não viveremos a transformação. Aí, irmãos, tem que vir a luta, né? Aí tem que vir a luta que te fez correr para a igreja, né? A luta que te faz vir para a oração, né? A luta que te faz, né, voltar a ser fiel a Deus. A luta que te faz orar mais. A luta que te faz buscar mais a palavra. A luta que te faz caminhar mais. A luta que, na verdade, a aprovação, Deus está fazendo com que você se torne um cristão genuíno, mais convicto, com mais certeza daquilo que é servir a Deus. A olhinha da Solange assim. Né, Solange? Solange conhece o conterrâneo dela. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Né? Vamos ler então. A Bíblia conta a história de um homem chamado Elias. E esse homem, igual a nós mesmos, sujeito às mesmas paixões. Tiago fala lá no capítulo 5, versículo 17. Elias era um homem igual a mim, igual a Lê, igual a Michele, igual a Joyce, igual ao Felipe, igual ao Bruno, igual à irmã Lúcia. Felipe fala, Elias não era diferente de mim e de você, mas Elias tinha nele uma coisa que se chama convicção. Eu fico vendo pessoas tendo convicção de coisas tão banais, coisas tão erradas. E na hora de abrir a boca e dizer convicção, o poderoso Deus que ela serve, que vai mudar a história dela, ela fica receosa. Aí na mente dela vem logo a interrogação, será que vai mesmo? Será que eu vou conseguir mesmo? Será que vai ser assim mesmo? Será? A gente vem para o altar, pega uma palavra, você fica, sai daqui, ó, palavra abençoada, glória a Deus. Na segunda-feira, primeiro cachorro que faz assim para você, ó. Ai, meu Deus! Capeta é assim. Anda de cachorrinho bravo para fazer assim para você. Sai fora, cachorro. Sai em nome de Jesus. Para aqui. Eu tenho convicção. Eu recebi uma palavra profética que sai do altar para a minha vida, para mim viver a transformação. Eu não sou estéril, não. Eu sou convertido, na verdade, no poder da palavra de Deus. Eu tenho convicção. Eu sou transformado. E Elias era esse homem. Mas que viu a transformação em sua vida. E em uma geração, tudo porque ele tinha fortes convicções. Sabe por quê? Vamos ler lá. Abre lá em Reis, 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16, do 30 ao 33. Do 30 ao 33.
sujeitinho chamado Acabe, que rei de Israel, que nessa época era rei de Israel, olha só, vamos lá, a partir do versículo 30. Ele pecou contra o Senhor Deus. Olha só como é que o cara era. O cara não era mole, não. 1 Reis 16, 30 a 33. Olha o que a palavra diz dele, ó. Olha o que a palavra diz dele, ó, aqui, ó. Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido rei antes dele. Se juntasse todos os que tinham sido rei antes dele, não juntava o que ele estava fazendo naquele momento. O bicho era só Jesus. Não se contentando em pecar como rei Jeroboão, Acabe fez o pior e casou com Jezabel, filha de Etibal, rei de Sidom. Aí ele, fez tudo errado. Julgo desigual, casou com uma mulher que não era para ele ter casado. Se juntou com um reino, fez aliança com um reino que não era para ele ter se juntado. E olha o que diz a outra parte desse versículo. E adorou ao Deus Baal. Aí vamos lá. Um abismo chama outro abismo. Vamos para o 32. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria. Fez para ele um altar e colocou no templo. Versículo 33. Levantou também um poste à deusa Ácera. E assim fez mais coisa para deixar o Senhor Deus irado, olha, de novo, do que todos os reis de Israel haviam feito antes. Ou seja, eu interpreto assim. É assim, Francisco? Somando tudo que os outros reis tinham feito, ele conseguiu fazer pior. Ele conseguiu fazer pior. Vamos para o capítulo 17, próximo capítulo. O 17, versículo 1. Aí apareceu quem nessa história? Um profeta chamado quê? De Tisbé, na região de Gileade, e disse o que ao rei Acabe? Olha só que homem corajoso. Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou seu servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Aí aparece Elias, que lá em Tiago diz que era um homem normal, como eu, como o pastor Alexandre, pastor Marcelo, como a Solange Baiana, tem que falar Solange Baiana, né? Solange Baiana, Solange do Lázaro e Solange Baiana. Como a Michele, era um homem comum. Mas sabe qual era a diferença? Elias tinha certeza da realidade de Deus. Elias tinha convicção. Amém? Elias era um homem convicto. Ele tinha convicção no poder do Deus que ele servia. Aí você vê lá, em Reis 17, versículo 1, tão certo, ele começa assim, na parte A do versículo. Como que ele começa? Tão certo como vive o Senhor. Sabe o que Elias está falando? Elias está falando para você falar assim para o teu problema, ó. Tão certo como vive o Senhor, eu vou viver o meu milagre. Você tem que ter convicção. Ele tinha convicção e certeza que servia a um Deus vivo. Fala assim, eu tenho convicção e certeza que eu sirvo a um Deus vivo. Então repete comigo, tão certo como vive o meu Senhor, eu vou
Porque sem convicção não tem transformação. Se você não tem convicção de que seu Deus é vivo, você não vai viver o milagre. Você precisa ter convicção. Elias tinha consciência do poder de Deus. Ele sabia que o Senhor vive eternamente. O rei Acabe pensou que tinha acabado com o culto a Jeová. Acabei. Eu sou o rei. Eu é que mando. Vou querer agradar a Jezinha. E vou fazer o que Jezinha está mandando eu fazer. Jezinha falou para me fazer um altar para Baal, eu vou fazer. Mas existia um homem. E ele não tinha noção que mesmo ele tendo destruído, amedrontado, espantado, botado para correr todos os outros profetas, ficou um carne de pescoço. Elias. Ficou um que fala, eu não vou. Jeza falava, vou cortar tua cabeça. Eu fico. Vou fazer isso, mas eu fico. Mas eu fico. Porque assim como o meu Senhor vive, eu declaro que não vai chover e só volta a chover quando eu mandar chover. É muita ousadia, né, irmãos? Basta um homem com convicção para causar uma revolução. E gostou da frase, pastor? Anota aí, bonita, hein? Bonita. Mas ele não sabia que um homem ainda tinha convicção. E para o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, um homem temente e bastante convicto. Você só precisa, sabe o quê? Ser temente e convicto a Deus. Mas para isso, você não tem que ficar preso às circunstâncias. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz o quê? Que eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Então, significa que quem tem convicção não fica preso às circunstâncias, às dificuldades, às situações desfavoráveis, aos ventos contrários, às bocas alugadas de Satanás, nem a boca de Jezabel. Não tem medo de Jezabel. Aí vai ter que usar galo, vai ter que me engolir. Vou ficar. Imagine, né? Elias, ela era a pedrinha no pé de Acabe. A pedrinha que no caminho que ele fez ele tropeçar e cair. A pedrinha pode ser desse tamanho, mas calça um sapato com uma pedra no pé para você ver que a bicha vai incomodar você. Não incomoda? Mas ele era um homem de convicção. Ele era um homem de convicção como Jó, que também estava na mesma situação, uma situação difícil. Mas ele disse lá em Jó, capítulo 19, 25. Não precisa abrir não, só anota. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É o que você tem que declarar. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Ele se levantará sobre o teu problema. Ele se levantará sobre a sua situação. Não há problema nenhum que o seu Deus não possa resolver. Sabe? Quem coloca obstáculo? Somos nós. Sabe quem coloca dificuldade? Somos nós. Então tira os obstáculos, tira as dificuldades e coloca a convicção, a certeza. Olha só que palavra ainda que Jó disse, com convicção. E esse homem, ele era um homem mesmo de muita convicção.
Porque ele não estava com um problema, ele estava com vários problemas. E ele disse: eis que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Paulo também era um homem convicto. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: não me envergonhe de sofrer, pois eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Seja tomado por esse Espírito que Deus quer trazer sobre a sua vida. O Espírito de Deus quer trazer convicção sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus quer trazer convicção sobre a tua vida. Seja tomado por esse mesmo Espírito convicto que Elias tinha, que Jó tinha e que Paulo tinha. A convicção, como Jó disse, que o meu Redentor vive. A convicção, quando o apóstolo diz: eu não me envergonho, pois sei em quem tenho crido. E a mesma convicção que Elias disse: eu sei que o meu Deus é vivo, como ele disse lá no versículo anterior, o primeiro versículo que eu li. Tão certo como vive o Senhor. Olha só, olha a diferença. Tão certo como vive o Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Não me envergonhe do Evangelho, porque que eu tenho o Evangelho de sofrer, pois eu sei em quem tenho crido. Olha a diferença. O meu Senhor vive, o meu Redentor vive, e eu sei em quem tenho crido. Vale a pena até a gente repetir isso. O meu Senhor vive, o meu Redentor vive, e eu sei em quem eu tenho crido. O meu Senhor vive, o meu Redentor vive, e eu sei em quem eu tenho crido. Tudo é o que você vai falar. Tudo é o que vai sair da tua boca. Tudo é a maneira como você vai se posicionar. Amém? E segundo, Elias tem certeza que representava a Deus. Elias tinha certeza que representava a Deus. A parte B do versículo 1. Perante cuja face estou. Na parte B do versículo ele fala assim: perante cuja face estou. Ele sabia em quem ele cria. Ele sabia diante de quem ele estava. Ele não estava diante de Acabe. Ele não estava diante de Jezabel. Ele não estava diante dos profetas de Baal. Ele não estava diante das ameaças. Ele estava diante da face do Deus vivo, do Deus poderoso, do Redentor dele, daquele que podia mudar toda a sorte. E ele podia dizer com convicção: se eu digo que não vai chover, não vai chover. Ele enfrentou, ele não fugiu como os outros. Porque a Bíblia diz o quê? Resistir. E ele não é fugindo, não, é resistindo. E resistir significa, sabe o quê? Ficar e lutar. Ficar e lutar. Enfrentar o problema. Sabendo que o seu Deus vive. Sabendo que o seu Redentor vive. Sabendo que nele você pode confiar. Amém? Sabe, Deus escolheu Elias para reagir àquela crise. Deus te escolheu para viver esse problema. Porque Deus sabia que você tinha convicção. Deus escolheu você para enfrentar essa crise. Deus escolheu você para enfrentar esse problema. Então não foge. Se Ele te escolheu, porque se Ele te colocou nessa luta, o mesmo Deus que te colocou é o Deus que vai te tirar. Se Ele está permitindo que você viva essa situação, é porque Ele quer que você entenda que quem vai te capacitar para você sair dessa situação é Ele. Amém? Deus pega as pessoas comuns, às vezes sem condições financeiras, desprezadas pela sociedade, para fazer coisas loucas. Deus não está preocupado com pessoas que têm condições. Deus não está preocupado com isso. Deus quer pessoas com convicção.
Deus não está escolhendo pessoas com condições. Deus está procurando pessoas com convicções. Então, quando Deus olha, Ele não olha a sua situação financeira, se você está bem, se você não está mal, o seu problema, a sua luta, o que falam de você, o que estão dizendo. Deus está procurando pessoas convictas, que tenham convicção. Sabe qual foram as pessoas que ficaram e permaneceram comigo e com o pastor aqui nessa igreja? As pessoas que tinham convicção. Não foi, pastor? Francisco? Posso citar. Elizabeth Peçanha Cortes, Elias Lopes da Silva, César Augusto, Vitória, Francisco, Elisa. Solange Baiana. Pensou que eu fosse te esquecer, né? Gabriel, meu filho caçula, que até o mais velho pulou fora. É verdade mesmo? Hã? O Marcos, Ana Júlia, Julinha. E agora trouxe Carla, Rogério, Solange, Lázaro, Bruno, Débora, Joyce, Felipe, Aninha, né? Aninha né? Michele, nem se ela quiser, ela esquece da igreja apostólica o caminho, porque a Aninha não deixa. O que ela fala, Michele? Ela fala pro vizinho assim: quer que eu jogue seu lixo fora, você me dá uma moedinha para me ter dinheiro para ir para a minha igreja? Isso é uma apostólica convicta. É ou não é? Mas vamos aqui na igreja aqui perto. A minha igreja é a igreja apostólica o caminho. Pega o Facebook e mostra. Olha a minha pastora aqui, ó. Alícia. Aí trouxe a Lê. Aí trouxe Jéssica. Família Simões. Faço questão de repetir o nome. Olha lá. Minha Biazinha. Eu não demoro, mas vem. Irmã Lúcia, Wagner. E muitos outros que não estão aqui. A Lê, já falei. Débora, já falei. Foi os primeiros que eu falei, não foi, Débora? Joyce, falei. Não esqueci de ninguém. Irmão, vou sentar aqui. Agora é fácil, irmão. No quarto de Efraim, que era difícil. Agora é fácil ter convicção, irmão. Nesse salão aqui, osso puro, só na poeira, no pó, no barro socado. E uma madeira que a gente tinha que arrastar para fechar toda a noite e subir os instrumentos. E as cadeiras verdes que se abriam. Elas se abriam, né? De vez em quando elas... Tem que ter convicção. E sabe por que Elias enfrentou Acabe, Jezabel, os profetas de Baal? Sabe por quê? Porque ele tinha convicção. Sabe por que você não precisa ficar temente, com medo, receoso diante da luta? Porque você tem que ter convicção que o seu Redentor vive. Tão certo como Deus está vivo. Você tem que ter certeza que Deus está na sua vida. Deus está presente com você em qualquer circunstâncias. E você tem que ter a certeza, convicção, é você ter a certeza naquilo que eu sempre repito aqui, presta atenção. Deus não precisa. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele não precisa. Sabe o que me alegou no final de semana?
Jéssica, a Bia e o Simão estão morando aqui provisoriamente até a bênção deles saírem. Mas eles estão numa alegria tão grande que parece que eles estão assim num hotel 5 estrelas. Estão dormindo no chão, irmão. No colchão. O cachorrinho está preso lá na salinha. Aí vem a pequenininha, porque criança é a coisa mais pura e mais linda do mundo. Criança, qualquer coisa para eles está bom. Vem a pequenininha dele passar o final de semana com ele e fala: meu pai comprou esse apartamento. Você tem que aprender com as crianças, irmãos. Né, Solange? Que ovo delicioso. Eu estou comendo só ovo, mas eu aprendi a fazer ovo de todos os jeitos. Omelete de ovo, ovo cozido, ovo picado, ovo mexido, ovo. Poxa, Beth já vem logo coisa de poxa. Sabe por quê? Porque a nossa alegria, ela não está, viu, Michele? A nossa alegria não está condicionada a uma circunstância. A alegria do Senhor é a tua força e ponto final. O seu Redentor vive e ponto final. Tão certo como meu Deus vive e ponto final. Tão certo que eu estou perante a tua face. Elias não estava diante da face de Acabe, Jezabel e os profetas e de Baal. Ele estava ali em nome do Deus Todo-Poderoso, diante da face do Senhor. E você, crente, tem que ter convicção que o Deus que você serve é poderoso para fazer infinitamente mais do que você possa pensar ou imaginar, porque o poder de Deus opera em você. Efésios 3:20. Eu saio de casa falando assim: ó, minha boca está aqui, ela é tua. Ela é tua, Senhor. Fala para o povo. Minha boca é tua. Sua boca é de Deus? Primeira coisa que você tem que consagrar a Deus, né, é tua boca. Consagra a boca. Que a boca é um perigo, irmão. Elias tinha certeza que o poder de Deus estava à sua disposição. Fala assim: o poder de Deus. Olha, eu sou poderoso. Amém? Porque o poder de Deus está à minha disposição. O poder de Deus está à minha disposição. Versículo 1 ainda. O versículo 1, a parte C. Nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. A boca tem que ser convertida. A boca tem que ser consagrada. Ele sabia, assim como com a certeza de que o meu Deus é vivo, com a certeza de que eu estou diante da face dele, eu te digo, Acabe, não cairá nenhuma gota do orvalho. Sabe o que é orvalho? Aquela neblina. Sabe o que é isso? Ele estava falando que nem a neblina ia cair. Então a coisa ia ficar feia mesmo. Se nem a neblina ia cair. Isso era convicção. Certeza. Presta atenção. Presta atenção. O que eu quero que você entenda? Que você precisa ter convicção para enfrentar a sua luta e viver a transformação. Quer que eu fale de novo? Você tem que ter, amém. Então, já que só a Jéssica respondeu, eu vou falar para você, Jéssica, vamos lá. Você tem que ter convicção para viver a transformação e vencer a sua luta e viver o teu milagre. Porque sem convicção não vai viver a transformação. Tira essa dúvida do teu coração.
Ou você acha que Deus vai resolver 99,999% dos seus problemas e vai te deixar com 0,1% sem resolver? Ele é Deus, não é à toa que ele é Deus, como diz o Jorginho Dom. Ele é Deus, não é à toa que ele é Deus. Ele é Deus e não é à toa que ele é Deus. Então esse problema que você fica acreditando, porque Satanás colocou na tua mente de dizer que não tem solução, fala para o diabo assim: olha, eu declaro que assim como meu Deus é vivo e eu estou diante da face dele, esse problema vai sair da minha vida, da minha casa, da minha saúde, na área em que eu estou estéril. Não vou ficar mais, porque eu tenho convicção para viver a transformação. Amém? Então aplauda o Senhor. Como ele sabia que a profecia ia se cumprir? Qual era a base do ministério profético de Elias? A própria palavra de Deus. Vamos ler lá para encerrar. Deuteronômio capítulo 11, versículo 16, e a gente fecha essa palavra. Onze. Leia aí para mim, 16 e 17. Amém? Acabou? Amém? Ele tinha certeza na palavra. Ele tinha convicção do que ele estava falando. Aquela terra, ela não ia voltar a dar fruto enquanto aquele povo não entendesse que eles não poderiam servir a outro Deus. Que eles estavam debaixo de uma mentira, de uma enganação. A palavra de Deus, ela nos faz enxergar aquilo que o diabo está tentando cegar. É por isso que o diabo tem roubado a palavra da vida do povo. Sabe o que o diabo tem roubado da vida do povo? A palavra. Sabe o que o diabo tem tirado da vida do povo? A palavra. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa ter convicção naquilo que é pregado aqui no altar. Você precisa ter convicção naquilo que você ouve, naquilo que é falado. Não limite o poder de Deus na tua vida. Se você limitar, Deus vai respeitar. Enquanto você não entender que para Deus não há limite, que para Deus não há impossível. Irmãos, eu vou contar uma experiência para vocês. Meu coração está em paz em relação ao meu filho. Está tão em paz que outro dia eu me peguei ele ligando para mim, ficando 1 hora no telefone e me pedindo para mandar mensagenzinha para ele. Porque antigamente ele nem queria falar comigo no telefone, só falava com o pai dele. E nem ligava para as mensagens que eu mandava. Agora, ele fica me pedindo para me ligar para ele e fica me pedindo para me mandar mensagem para ele. Sabe por quê? Porque eu resolvi descansar no Senhor.
Eu resolvi viver debaixo da palavra e acreditar na palavra. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Eu resolvi acreditar, ao invés de acreditar nas mentiras de Satanás, eu resolvi acreditar que Deus tem promessas para a vida do meu filho. Senão eu não teria curado ele de uma enfermidade incurável. Senão Deus não teria livrado ele na morte quando ele morreu e Deus trouxe ele à vida de volta. Senão Deus não teria botado ele aqui nesse altar pregando, tocando bateria. Sabe qual é o problema? É que a gente fica muitas vezes coagido por Satanás. Você não tem que ficar coagido por Satanás. O Deus que você serve é poderoso. Não deixe o diabo te coagir. Não deixe os profetas de Baal te coagir. Não deixa a Jezabel da vida te coagir. Não deixa os Acabe da vida te coagir. Seja um Elias. Tenha convicção de que Deus está vivo, que você está na presença dele. E debaixo da palavra profética que sai desse altar, você vai viver o ano de dupla honra, mesmo diante de todas as lutas e todas as dificuldades. A palavra não saiu do altar. A palavra que sai do altar volta vazia. Não volta, então diz: eu vou viver a dupla honra. Porque esse ano é o ano apostólico da dupla honra. E eu vou viver a minha dupla honra. Glória a Deus, pode ficar de pé. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você vai viver a dupla honra. No final do ano eu vou falar para vocês o que Deus me falou aqui no começo. O que ele falou para mim, não sei. Porque o que ele falou não foi fácil. Mas ele falou que ia ser assim. Mas eu tenho certeza, irmãos, que no final do ano nós teremos o dobro de testemunho que nós tivemos no final do ano passado. Sabe por que o dobro? Porque você vai vir com 2, 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 você vai vir com 2. Nós vamos duplicar, porque cada um vai vir com 2. Quem vai vir com 2 testemunhos aqui? Quem crê? Quer 4? Nossa, Jéssica quer 4. Recebe, então. Recebe a unção do 4. Então fala assim: Senhor, certamente, como o Senhor vive, e eu creio que o meu Redentor vive, e eu estou diante da tua face, diante da palavra que está saindo da minha boca. Agora eu creio que este ano eu vou viver na Igreja Apostólica Caminho a dupla honra, e eu vou vir para o altar com duplo testemunho, com 2 testemunhos. Eu declaro que em nome de Jesus eu vou viver a minha dupla honra. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Ah, meu amor. Amém? Fecha teus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esse culto, por essa palavra abençoada, que tu possa nos levar debaixo das tuas asas seguras, nos guardar, nos livrar de todo mal, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa cada um, abençoa o pastor Elias, toma em tuas mãos que está lá no hospital, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ele vem se recuperando. Toma o teu filho em tuas mãos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje para sempre sobre a tua vida, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Amém.